Olá pessoal, eu sou a Andrea, guia conferencista em Paris e criadora de visitas guiadas em Paris, especializada nas visitas culturais em Paris e na França. Esse ano, a França comemora o bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte, exatamente no dia 5 de maio de 1821. E eu estou aqui diante desse maravilhoso monumento chamado Os Inválidos. Sabe por que eu estou aqui, pessoal? É porque é sob o Domo dos Inválidos, aquela cúpula dourada que vocês veem ali atrás, que repousam os restos mortais do imperador desde o ano 1840. Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, na Córcega. Ele é filho do advogado Charles Bonaparte e de Maria Letícia Ramolino. No total, o casal teve 13 filhos. Dos 13, 8 sobreviveram e Napoleão Bonaparte é o segundo desses 8. Ele vem de uma família de meia nobreza. E desde a idade dos 9 anos, ele começa a estudar em escolas militares, primeiro em Autun, na Borgonha, e depois em Brienne, na Champagne, na região da Champagne, e em seguida ele vem para Paris, para a escola militar, quando ele se forma em oficial da artilharia, já com a idade de 16 anos. Até os 19 anos, por volta dos 19 anos, Napoleão ele ainda está entre a Ilha da Beleza, que é a Córcega, a sua terra natal, e o continente. Lá na Córcega, ele participa, um pouco da vida política ali da ilha. Porém, aqui ele é pouco conhecido ainda. A sua vida começa a mudar completamente a partir do ano de 1794. Nesse ano, ele é enviado com as tropas, para liderar as tropas na região de Toulon, que estava ocupada pelos ingleses. E Napoleão elabora um plano muito bom, o seu gênio militar vai se manifestar e ele vai conseguir liberar Toulon das mãos dos ingleses. E depois, em 1796, ele se casa com Josefina de Beauharnais e aí ele vai ter uma ascensão social incrível, É quando as portas da sociedade parisiense se abrem para ele. Temido pelo instável diretório, o regime político instaurado na França, após a queda de Robespierre, e após o período do terror, o general Bonaparte é enviado para as campanhas do Egito e da Itália. E no retorno dessas campanhas do Egito e da Itália, já em 1799, Napoleão dá o golpe do Estado, é o golpe do 18 Brumário. E nesse período ele instala o regime do consulado, em que ele será o primeiro cônsul, ele será o chefe, a cabeça desse novo regime. Napoleão, nesse período, ele se revela como um grande chefe de guerra e também um grande chefe de Estado. Ele reestrutura todas as instituições francesas, ele investe na indústria, no comércio, na agricultura, ele cria o Código Civil. E também, pessoal, ele é considerado pelos franceses assim, um personagem um pouco controverso. Por quê? Porque é também nessa época que ele vai restabelecer a escravidão que já tinha sido abolida, ele vai restabelecer nas colônias. Então, por isso, ele é um personagem controverso e muito criticado pelos franceses. Ele intensifica as relações com o resto da Europa, as relações com a Igreja, e aí o Senado propõe a transformação do consulado vitalício em império. No dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão é coroado imperador da França na Catedral Notre-Dame de Paris. O tempo passa e Napoleão ainda não tem filho. Ele quer um herdeiro para continuar a sua dinastia. Porém, Josefina não pode mais ter filho. Apesar dela ser o grande amor da sua vida, conforme evidenciado nas suas declarações, você é o único pensamento da minha vida. O divórcio acontece.
O divórcio acontece em 1809 e em 1810 ele se casa com Maria Luísa da Áustria. Maria Luísa é filha do imperador Francisco I da Áustria e sobrinha neta de Maria Antonieta. É com um pouco de inquietude e preocupação que ela vem para a França, porque a tia-avó já tinha sido guilhotinada, né, durante a Revolução Francesa. O casamento acontece e no ano de 1811 o casal tem o primeiro filho, Napoléon François Joseph Charles. Ele nasce, porém, com os 21 anos ele morre e o Napoleão II, né, como ele foi declarado, não teve tempo de reinar. Durante esse período, pessoal, durante o período do casamento de Napoleão e Maria Luísa, o Petit Trianon e o Trianon em Versalhes, eles são restaurados, são todos renovados para se transformar em uma residência de campo do casal imperial. Porém, Napoleão, o casal imperial, prefere viver aqui em Paris, no Palácio de Tuileries, que é o palácio situado que estava situado entre o Louvre e o Jardim de Tuileries. Esse palácio não existe mais porque ele foi destruído durante a Comuna. Napoleão faz das suas residências um instrumento de poder, um instrumento de dominação mesmo. E ele também faz da sua imagem, ele usa a arte para poder divulgar, fazer a propaganda da sua imagem. O pintor Jacques-Louis David, ele é declarado o pintor oficial do Império e a dupla Percier e Fontaine, eles são os arquitetos responsáveis pela propagação do estilo Império, tanto na arquitetura quanto no mobiliário. E Napoleão, pessoal, nessa época, ele domina grande parte da Europa. Por quê? Porque ele coloca os seus irmãos e irmãs, né, em diferentes tronos da Europa. Ele espalha a sua família pela Europa. E é claro, né, pessoal, que isso não vai agradar os monarcas europeus. Muitas guerras e batalhas vão acontecer, entre batalhas, derrotas e vitórias, né? Napoleão, em 1814, será obrigado a abdicar do trono. Ele abdica do trono e ele se exila na ilha de Elba. E depois ele foge dessa ilha, retoma o poder durante 100 dias. Durante esses 100 dias é quando acontece a Batalha de Waterloo com os ingleses. Ele perde e ele será prisioneiro dos ingleses, será exilado, enviado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Então, todo o período do Império foi de 1804 a 1814, 10 anos. Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena e ali ele vai passar o resto dos seus dias, né? Em torno de 6 anos, mais ou menos, ele passa ali na ilha de Santa Helena. No dia 5 de maio de 1821, ele falece e Napoleão ele tinha pedido que ele queria repousar aqui na França, perto do povo francês, né, às margens do Sena e perto do povo francês que ele tanto amou. Porém, inicialmente ele foi enterrado na ilha de Santa Helena e depois o corpo foi repatriado somente no ano de 1840 e hoje ele repousa aqui nos Inválidos. E para vocês, pessoal, que têm vontade de conhecer os locais que foram marcados por Napoleão aqui em Paris, principalmente, eu sugiro para vocês o Arco do Triunfo de l'Étoile, que é o Arco da Champs-Élysées, que inclusive eu fiz um vídeo super completo. Vou colocar aqui para vocês o link para vocês verem esse vídeo. O Arco do Triunfo de l'Étoile, o Arco do Triunfo do Carrossel, que está ali pertinho do Louvre, esse incrível complexo que é o Museu do Exército hoje, né? Ele tem uma parte reservada para os militares, ele ainda porque quando Luís XIV constrói os Inválidos, a ideia é realmente para abrigar os inválidos de guerra, né? Isso foi no século XVII, época de Luís XIV. Então, até hoje, existe uma parte aqui dos inválidos, é como se fosse um pequeno hospital mesmo para militares, tem alojamento para militares. E aqui tem a Catedral do Exército, aqui tem a capela com o domo, que é onde está
o túmulo de Napoleão e também do filho que repousa ao lado dele hoje. Ele morreu na Áustria, porém foi trazido depois aqui para os Inválidos. Então aqui também é um local maravilhoso para visitar. O Museu do Exército é um dos maiores museus da Europa e tem uma ala inteirinha só com as batalhas de Napoleão. Então é um local muito interessante para quem gosta de toda essa arte da guerra. E outros locais, pessoal, maravilhosos aqui é o Castelo de Fontainebleau, que foi uma das residências principais do imperador, fora o Tuileries, né? Ele passou muito tempo em Fontainebleau e ali tem um museu inteirinho dedicado para o Napoleão. Ali você vê o traje, partes do traje de coroação que ainda existem hoje, a espada, vários objetos que pertenceram a ele. E também o castelo da Malmaison, porque foi na Malmaison que ele passou grande parte da sua vida com Josefina. E depois do divórcio, ele passa a Malmaison para Josefina, inclusive foi lá que ela faleceu. Ela está enterrada na igreja de Rueil-Malmaison, onde está o castelo. Esses são alguns dos locais que marcam a passagem de Napoleão aqui por Paris e na região parisiense. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu os convido a se inscrever no canal para continuar recebendo as novidades de Paris e da França. Gente, conto com vocês e até o próximo vídeo ou então até breve aqui pelas ruas de Paris. Tchau, tchau!